Vou fazer 2 comentários rápidos aqui sobre, não são dos argumentos estruturantes que eu acho que a gente cobriu, né, mas acho que são argumentos laterais que ela coloca que eu acho interessantes e que dão um pouco o tom do voto, né. Eu acho que tem um momento interessante que ela fala: "Pois bem, se é para falar sério de direito à vida, então vamos falar de estado de coisa inconstitucional do sistema carcerário, vamos falar de violência policial, enfim, e aí cita alguns outros casos, sobrevivência alimentar, etc. Então é interessante, né, que ela traz esse argumento também, deixa esse recado, né? Não é estruturante para o argumento dela, mas ela deixa esse recado. Acho que um outro recado que ela deixa que é interessante, ela fala sobre a necessária diferenciação entre saúde sexual e saúde reprodutiva, né? Ela chama atenção para o fato de que associar essas duas coisas ou indissociar essas duas coisas representou historicamente uma marginalização política e normativa da saúde sexual, né? Então, é interessante porque isso é uma crítica da literatura também, né? Na medida em que às vezes, a discussão reprodutiva saneia um pouco ou domestica um pouco a questão sexual. Então, é interessante que num voto sobre aborto, que é uma questão que pode ser lida a partir tanto dos direitos reprodutivos quanto dos direitos sexuais, ela traga esse elemento. E destacaria também, só para finalizar, essa questão que o Tomás colocou no final, né, da dimensão prestacional dos direitos reprodutivos, chamando atenção para o fato de que ela faz um apelo ao legislador, né, não tá ali no dispositivo da decisão, mas no item imediatamente anterior, ela coloca: registra o apelo ao legislador e ao executivo para adequada e efetiva implementação do sistema de justiça social reprodutiva. Então, ela determina isso, ela marca isso também nesse apelo, nessa ordem, nessa invocação ao legislativo e ao executivo. Juliana, só enfatizando o que você falou, que ela faz esse ponto em que ela fala, se é para falar de vida, vamos falar desses outros temas, mas também me chamou a atenção que quando ela fala desses casos, né, e ela pontua isso é um óbiter, né, ela fala, essa é uma parte do meu voto que, de fato, eu estou fazendo, digamos assim, uma parte, mas eu queria deixar claro que ela, ao fazer isso, ela cita precedentes do Supremo. A gente, de novo, enfatizando algo que você já destacou, a postura da ministra Rosa Weber, sempre institucional, sempre de valorização dos precedentes do tribunal. Então, quando ela fala dessas outras questões necessárias de valorização da vida, né, nosso sistema carcerário, nosso sistema, digamos, de segurança pública e todos os problemas que eles têm e todas as falhas institucionais que eles têm e como proteger a vida seria garantir que eles fossem adequadamente e constitucionalmente garantidos, ela não está fazendo um discurso, digamos assim, no qual ela está falando simplesmente das suas opiniões, de coisas que ela valora. Ela faz questão de chamar atenção para o fato de que o Supremo já decidiu sobre esses pontos em outros momentos e que isso são deficiências que estão a depender, sim, de uma atuação do legislador. Né? Esse mesmo legislador, digamos assim, que está dizendo que o Supremo não deveria estar decidindo sobre isso, tem um elemento aí da fala assim, não só o Supremo deveria estar decidindo sobre isso, como o Supremo já decidiu sobre outras coisas que cabe ao legislador, cabe ao executivo, cabe às outras instituições fazerem valer o que o Supremo já decidiu, e se vocês estão preocupados mesmo com vida, aí tem um espaço para vocês atuarem. Diego, queria te fazer uma pergunta aqui, que é, você assinaria embaixo desse voto da ministra Rosa Weber? Dependendo do contexto, eu assinaria, mas se a pergunta é em termos ideais, independentemente do contexto, né, de como esse tema está sendo tratado no tribunal, se esse fosse um texto que eu escreveria, leria e diria, concordo 100% com o que está aqui, eu acho que eu formularia algumas coisas de jeitos diferentes. Tem uma dúvida em particular que, para mim, não está inteiramente clara no voto. A ministra Rosa Weber, ela diz, ao mesmo tempo, em alguns trechos, que existe, né, a dignidade humana do feto no sentido da moral, que é reconhecido pela sociedade brasileira e que esse reconhecimento gera deveres de proteção. Mas a minha dúvida é se tem um fundamento constitucional claro para esse dever de proteção. Eu acho que daria para dizer que a vida, a proteção à vida, mesmo que não exista um direito à vida do feto, coloca algum grau de proteção gradual, condicional, relativa, não absoluta, inclusive no caso de fetos não nascidos. Fetos não nascidos é um pleonasmo, né? Mas no caso de fetos. Só que, quando ela diz que, na verdade, o fundamento dessa proteção, em alguns casos, é o reconhecimento que a sociedade brasileira dá, eu fico um pouco na dúvida,
porque esse reconhecimento poderia ser diferente, não é algo, então, algo determinado pela Constituição, mas uma simples escolha desse legislador que poderia decidir diferente. Por que eu acho que isso é importante? Eu acho que não afeta o resultado final que ela chega, e não é, né, não é que falta uma sustentação na posição final dela, mas eu acho que tem implicações para o futuro. Eu acho que o Supremo pode ter que vir a discutir muitas leis que vão, como aconteceu, aliás, nos Estados Unidos também, né? A decisão da Corte nos anos 70, ela gerou muitas outras rodadas de discussões sobre leis específicas que regulavam esse acesso ao aborto, às vezes com muita frequência, de maneira a burlar totalmente o direito, né, das mulheres de conseguir aborto, mesmo garantido pela Constituição. Mas você vai precisar, para o futuro, entender um pouco as implicações dos argumentos que você está usando aqui. E eu acho que era, e até de forma mais compatível com o dever com o apelo ao legislador que a Juliana mencionou, que ela está pedindo, né, mais regras que concretizem esse direito, que protejam esse direito para que o aborto, né, nas hipóteses legais, seja seguro, para que haja outras políticas também que atuem nesse cenário. Eu acho que era importante deixar mais evidente se o legislador pode escolher fazer o que quiser. Se ele não pode, qual o fundamento? É porque o feto está abrangido dentro da proteção geral à vida? Pode ser. Mas eu acho que quando ela fala, né, nessa dignidade no sentido moral, que é compartilhado pela sociedade, a moralidade majoritária, me parece que tem uma certa incompatibilidade entre você dizer a Constituição exige a proteção e você dizer a moralidade majoritária, e tudo bem, a moralidade majoritária proteger isso dentro de certos limites. Tomás, e você? O que você faria de objeção ao voto da ministra Rosa? Eu não tenho objeções significativas ao voto dela, né? Eu acho que eu estava até falando disso antes, né? A questão de se assinaria ou não assinaria. Evidentemente, se eu fosse escrever um voto, se eu tivesse na posição, em abstrato, né, de pensar um voto para esse caso, o voto provavelmente seria diferente, né? A maneira como eu argumentaria talvez fosse diferente, a ordem dos argumentos que eu daria mais ou menos destaque, talvez fosse diferente. Talvez fosse pior, inclusive. Talvez fosse diferente e pior, não necessariamente melhor, mas diferente seria, inevitavelmente, né? Então, eu acho que a pergunta se você assinaria ou não assinaria um voto não pode ser simplesmente esse voto é idêntico ao voto que eu escreveria se eu fosse escrever, porque nunca vai ser, né? Então a questão passa a ser, há nesse voto coisas com as quais eu discordo significativamente, que seria importante, por conta disso, eu marcar a minha diferença. Eu achei o voto muito bem escrito, eu acho que eu acho que é um voto muito bem argumentado, eu acho que ele está dentro de uma estrutura de argumentação que leva a sério, né, os argumentos que existem na sociedade, tanto em abstrato como em concreto, que foram trazidos a esse processo de diversas maneiras, seja nos AMIT, seja nós tivemos uma audiência pública sobre isso. E eu chamaria atenção para a importância, talvez, da evidência do ponto de vista institucional, do Supremo falar, ou pelo menos os ministros que concordam com essa posição, falar com uma voz que seja unívoca, né? Essa polifonia de argumentos, de jeitos, de estruturações, atrapalha a gente entender, né, o que foi decidido, o que foi, qual que é a posição mesmo, tanto para esse caso específico como para casos futuros que eventualmente discutam temas relacionados. Vamos guardar esse ponto para o próximo tópico, que é justamente procedimentos. O que eu quero perguntar para a Juliana, antes da gente passar para isso, porque a gente vai enfrentar exatamente esse argumento também, Tomás, eu queria perguntar para a Juliana, e a gente estava conversando aqui, antes, né, de nós começarmos, Juliana, você disse que talvez alguns argumentos, alguns pontos a ministra Rosa Weber não tenha enfrentado e talvez devesse, na sua opinião, ter colocado no voto. O que você acha que faltou, portanto, no voto dela? Eu acho que o voto dela cobre muitas coisas e é um voto longo, né? Então ele já traz bastante coisa, mas claro que houve muita participação social nesse caso, inúmeras organizações mobilizadas que trouxeram muitos argumentos importantes e interessantes e que podem ser muito úteis para o prosseguimento desse debate, né? Então, a ministra Rosa Weber, ela traz, sim, a necessidade, por exemplo, da discussão ser baseada em evidências científicas, ela traz dados sobre o número de mortes, né, que o aborto inseguro causa,
sobre os danos que isso provoca, a saúde, etc. Então, ela faz uma abordagem bastante assim, extensiva sobre isso. O que eu acrescentaria que eu acho que é importante, talvez, certamente há outras coisas, mas na minha perspectiva, são duas coisas. Uma está relacionada à questão da criminalização, né? Em algum momento, para ela dizer que a norma penal ela não é efetiva, ela usa o argumento de que não previne o aborto, isso é claro. Também traz o argumento, né, de que em países existem muitos estudos que mostram isso, que legalizaram o aborto, o número de abortos, na verdade, diminui, então esse é um elemento importante também. Mas um argumento que ela usa é, olha, poucas pessoas, comparativamente, são criminalizadas no Brasil por conta de terem realizado abortos, mulheres ou profissionais da saúde. Então, isso mostra, de certa maneira, a irrelevância, a ineficácia da norma. Eu acho esse um argumento um pouco perigoso, porque ele também poderia servir para alguém dizer, bom, se ninguém é criminalizado, qual é o problema, então, da existência dessa norma, né? E aí eu acho que aqui a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, comparar com o percentual de fato, investigação e processo de outros crimes, né? A gente sabe que não tem nenhum crime no Brasil cuja incidência seja 100% investigada e criminalizada. Então, isso se coloca nesse argumento. Isso não faz com que seja irrelevante questionar a criminalização desses outros tipos penais, né? Então, acho que essa é uma questão. Uma segunda questão é a questão dos efeitos que isso gera, não só para as mulheres que realizam abortos inseguros, e ela é bem contundente quando ela fala disso, né, das circunstâncias em que esses abortos são realizados, das dimensões interseccionais disso, mas os efeitos que a criminalização do aborto geram, inclusive na realização ou na não realização de aborto legal, né? O estigma, o signo do desvio, da marginalidade, do crime que o aborto carrega por estar inserido no Código Penal, né? Pelo seu tratamento ser majoritariamente penal no direito brasileiro. E a gente tem uma série de casos que ilustram muito bem isso, foram trazidas em várias manifestações, inclusive a nossa, né? Que é o caso das meninas menores de 14 anos. Né? No Brasil, 19 mil nascimentos ocorrem todo ano de crianças entre 10 e 14 anos, e muitas dessas meninas, né, dessas crianças que sofreram estupro, né, sem dúvida nenhuma, porque a legislação brasileira prevê que menor de 14 anos é estupro presumido, essas meninas não conseguem ter acesso ao aborto por uma série de razões. Pela família, pelo conselho tutelar, pela exigência que pode dar orientações anticientíficas, pela exigência de medidas ilegais, por exemplo, ordem judicial, pela quebra da confidencialidade do sigilo médico, e a ministra Rosa chega a mencionar essa questão. Mas o que eu chamaria a atenção aqui é que os efeitos da criminalização vão muito além, impactam muito mais do que quem supostamente cometeu aquele crime, né? Impactam a sociedade como um todo e uma visão sobre direitos reprodutivos. Então, afasta pessoas dos serviços de aborto legal, dos que estão previstos no Código Penal de 1940, e afastam as pessoas dos serviços de saúde reprodutiva. Então, eu acho que esse é um argumento importante, que não está colocado, pelo menos não de maneira clara no voto, a meu ver, e que foi trazido, mas que é importante, eu acho, de estar veiculado, de estar colocado. E outra coisa que eu chamaria a atenção, que eu acho que vale a pena mencionar, são as regras da Organização Mundial de Saúde de 2022, a Diretriz sobre Cuidados no Aborto, que atualiza as recomendações da OMS sobre aborto. Então, tem uma série de recomendações, mas, fundamentalmente, as regras afirmam a necessidade de se descriminalizar o aborto e rejeitam abertamente, explicitamente, esse modelo de excepcionalidade, que é o modelo brasileiro, né? É criminalizado com exceção de tal e tal caso. Por quê? Porque esse comando penal ele vai ser aplicado arbitrariamente, ele vai ser aplicado seletivamente, ele gera esses estigmas, esses obstáculos que eu mencionei. Então, eu acho que esse é um elemento importante também, sobretudo num contexto de Supremo pós-Covid, né, em que o Supremo afirmou com tanta veemência a centralidade e a importância de instituições como a Organização Mundial de Saúde e a importância de evidências científicas. Então, acho que esses são elementos que, a meu ver, são importantes de estarem colocados no debate, que foram trazidos
ao longo do processo, mas que, a meu ver, não estão tão explícitos assim no voto da ministra Rosa. Bom, vamos esperar os próximos votos também, porque possivelmente, né, Juliana, esses argumentos podem ser trazidos pelos demais. E agora sim eu queria falar com vocês sobre esse terceiro ponto, e aí, Tomás, desculpe, eu havia te interrompido, justamente para colocar agora um pouco sobre procedimentos, a gente falar um pouco sobre procedimentos. Esse foi um processo chamado para o plenário virtual, que já chama bastante a nossa atenção, chamou a nossa atenção desde o princípio, porque a ministra Rosa Weber, aí próxima da aposentadoria, talvez não tivesse mais sessões para julgar esse processo, talvez tenha se atropelado um pouco, e isso gera também consequências. Mas, Tomás, eu queria te perguntar, você estava falando sobre essa repetição, né? Essa repetição dos argumentos que podem vir daqui para frente, ministros que vão votar em votos tão longos, certamente, quanto o voto da ministra Rosa. Queria que você continuasse na sua ideia que eu te interrompi, sobre essa necessidade dos ministros falarem em uníssono, né? Os que concordem, evidentemente, com essa posição. Não, eu acho que, assim, é constitucional, né? Eu acho que se a gente tiver votos que concordem com a ministra Rosa Weber, né? Votos no mesmo sentido, eu acho que idealmente, numa situação ideal, a gente veria ou votos que simplesmente fazem isso, que votam simplesmente, né, com a relatora, no caso, diz apenas isso, ou então votos muito curtos que pontuem pouquíssimas páginas algo específico, do tipo, sobre o ponto tal, no parágrafo 42, eu queria dizer que ou seja, esclarecer tal objetivamente coisa. com o voto dela, né? Dialogar e de uma maneira que fosse complementar. Eu acho que para redizer coisas que foram ditas, isso é uma coisa que não agrega, na verdade. Inclusive cria essas situações, a gente tem isso no Supremo, a gente tem votos, às vezes, de 900 páginas, vai somando esses votos todos, que ninguém lê, né? E mesmo os especialistas que querem ler têm dificuldade de lidar com isso, né? Uma coisa... nesse sentido, até o voto da ministra Rosa Weber, se tivesse alguma crítica a ele, eu até acho que ele se justifica. É que ele é longo, é um excelente voto. É um voto que na primeira formatação que a gente leu tinha o quê? 106 páginas, na última formatação está com o quê? 130, mais ou menos, talvez seja por aí, em torno disso. É um voto longo, pouquíssimas pessoas vão ler esses votos na sua inteireza, né? De novo, eu acho que é um tema relevantíssimo, eu acho que é importante, eu acho que ela passa por diversos pontos que são importantes, eu acho que ela é a relatora, então eu diria até que eu não vou criticar demais esse voto ser longo, mas acho que no mundo ideal, um voto mais curto tem a facilidade de que mais pessoas o leem, né? Tem uma famosamente, na história da Suprema Corte dos Estados Unidos, é dito que, né, o voto especificamente que determinou a ilegalidade da segregação em escolas públicas, né, o famoso Brown v. Board, tinha tanto uma preocupação de não ter votos que fossem, que o voto fosse uníssono, né, digamos assim, que as pessoas votassem no sentido concordante, mostrando uma voz única do tribunal, mas como que ele fosse curto. E a ideia na época é que ele tinha que ser curto porque ele tinha que caber nos jornais. Ele tinha que ser passível de publicação no jornal, para que as pessoas abrissem os seus jornais e lessem o voto e tivessem acesso àquele voto. Eu não estou dizendo que um voto como esse, na nossa sociedade como é hoje, no caso como é hoje, até porque as pessoas não estão lendo o jornal, as pessoas estão lendo seus computadores, PDFs mais longos são mais do que factivelmente acessíveis pelas pessoas, não precisa ser algo tão curto necessariamente, talvez não desse para ser algo tão curto, inclusive fazendo respeito aos argumentos que foram trazidos, argumentos contrários da AGU, do Senado, da PGR e da sociedade que apareceram no Zamit e na audiência pública. Então, acho que não tem como, né? É difícil você compatibilizar as duas coisas. Então, isso não é uma crítica ao voto da ministra Rosa Weber. Mas eu acho que os próximos que vão votar, especialmente vão votar para concordar, deveriam pensar que eles estão estendendo e estão, às vezes, diluindo, trazendo ruído, trazendo barulho para um voto que me parece muito bem escrito. Isso é da vida, né? Nem todo mundo... Talvez tenha ministro que gostaria de ter sido o relator desse caso, mas a vida é a vida, o distribuidor distribui de uma determinada maneira, quem teve a honra, né, para quem acha que é importante, né, de poder ter esse papel histórico de ser relator desse caso, foi a ministra Rosa Weber. Teremos outros casos, eventualmente, que outros ministros serão distribuidores. Se todo mundo quiser brilhar em todos os casos, isso gera mais problema do que eu acho, do que melhora a nossa situação, né? Nesse caso até, Tomás, acho que a Juliana também deve ter ouvido isso, e aí você me corrige, Juliana, que houve uma discussão interna no tribunal sobre a possibilidade de 4 ministros votarem em conjunto, assim como o ministro Barroso fez com o ministro Gilmar Mendes recentemente no caso de piso de enfermagem.
4 ministros assinariam ou subscreveriam o mesmo voto, mas isso não foi adiante. Acho que você também ouviu uma história parecida, né, Juliana? E aí queria também aproveitar para te perguntar uma coisa, né? Esse processo foi para o plenário virtual, e você que atua como amicus curiae nesse processo, teve algumas limitações também, né, por conta disso, para defender o seu ponto de vista nesse processo. Então, queria que você me dissesse assim, de consequências e de problemas desse caso ter ido para o virtual. Acho que teve no final uma incerteza até o último minuto de como esse processo seria colocado para julgamento, partindo do pressuposto que a gente tinha a expectativa de que fosse, né, pautado para julgamento antes da aposentadoria da ministra Rosa, pelos sinais que ela já tinha emitido e tudo mais. Então, até que ele fosse pautado, ninguém sabia, né, se ia para o virtual ou não. Existia essa possibilidade, também chegou a mim, né, enfim, esse rumor ou essa opção que foi cogitada de que alguns ministros votariam juntos. Eu fico me perguntando se algum ministro ainda irá votar, né? A gente houve uma mudança nas regras do Supremo em algum momento em que a sessão... Me desculpe te interromper, Juliana, porque eu não fiz esse papel inicialmente. A ministra Rosa colocou o processo para julgar no virtual e logo que ela votou, o ministro Barroso destacou o processo. Eu não falei isso no começo do nosso programa. E aí o prazo continua, né? Os outros ministros, isso que você está querendo dizer, né? Os ministros ainda podem votar, né? E a gente não sabe, né? Se eles vão antecipar ou se vão esperar que o processo vá para o plenário, né? Inclusive porque, né, como a gente sabe, quando há destaque, o caso, então, ele passa, né, a ideia é que ele vá para o plenário físico, então o destaque tem essa função. O plenário físico, como a gente sabe, é uma agenda limitada determinada pelo presidente, e os ministros têm que votar novamente, com exceção de quem não está mais no tribunal, né? Então, nesse cenário, a gente tem o voto da Rosa, os demais que eventualmente possam dar o seu voto, não vão dar esse voto para que ele valha exatamente, que esse seja o voto final, mas poderiam sinalizar alguma coisa. Então, um determinado grupo, por exemplo, que quisesse enfatizar, pressionar, por exemplo, seu apoio à ministra Rosa, poderia, né, votar nesse sentido, ainda, inclusive, sem trazer razões, só dizendo acompanha a relatora. É verdade também, né, que os opositores, aí, ferrenhos opositores desse direito, poderiam também se manifestar para marcar uma posição, para se comunicar, né, com as suas audiências. Então, acho que a gente ainda tem uma semana para ver o que vai acontecer. Talvez ninguém vote, não só pelo duplo trabalho de ter que votar de novo depois, mas também para não se expor, né, para não adiantar seus argumentos, para não se expor. Então, isso pode ser alguma coisa que aconteça. E acho que é importante a gente ressaltar, né, que a dinâmica do julgamento leva a entender que esse destaque do ministro Barroso é uma intenção deliberada de levar para o plenário físico. Isso pode ser motivado por diversas considerações, né? Uma é a consideração da visibilidade que o plenário físico traz, visibilidade, legitimidade social, até uma função pedagógica, né? De compartilhar aquilo que o tribunal está decidindo e por que razões. Acho que esse é um elemento importante, que até me espantou, de certa maneira, a ministra Rosa não ter pautado. É claro que a pauta foi muito atribulada nesse final de presidência, mas ela, como além de relatora do caso presidente, ela tinha o controle dessa pauta. Então, também um argumento de que não deu para colocar na pauta, eu fico assim, olha, mas não deu, mas poderia ter dado, poderia ter sido feito dar, porque a ministra tinha o conselho. Então, a presidência. Então, me parece que foi mais uma decisão deliberada de não colocar para que ela pudesse votar, mas que o grosso, né, o fundamental do julgamento se desse no plenário físico. E aí, lembrando que o ministro Barroso, que pediu esse destaque, será o novo presidente do Supremo. Então, ele passa a ter o controle da pauta e vai poder colocar esse caso para julgamento quando ele entender que é conveniente durante a sua presidência. Existe uma discussão também que acho que vale a pena a gente levantar, que não está totalmente claro, é como vai se dar essa dinâmica no presencial em termos de sustentações orais, né? Se as sustentações orais vão ser refeitas, né? Porque foram enviadas pelo vídeo, mas foram enviadas com pouca antecedência, né? Então, em razão da marcação também, que foi bastante em cima da hora, então poderia ser uma oportunidade de que essas ideias fossem mais amplamente veiculadas. Eu acho, Juliana, que a gente tem que ficar também de olho, né, no manusear do tempo nesse processo, né? A gente ouvia quem defende a descriminalização
dizendo que era melhor permanecer em silêncio até que o processo começasse a ser julgado, porque não haveria tempo para uma reação de quem é contrário à descriminalização. É uma tese meio furada, até porque quem no Supremo é contra a descriminalização estava torcendo para que não houvesse nem destaque nem pedido de vista, porque fazia uma conta de que, se o processo fosse colocado no virtual e não houvesse nenhuma paralisação, não haveria votos para descriminalizar. Estamos vendo o jogo, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, e agora o ministro Barroso tem o comando da agenda. E é óbvio, ele, defensor da descriminalização, né, Juliana? Fica à vontade. Ele, como defensor da descriminalização, ele vai calcular o tempo que ele considerar melhor para esse resultado. Acho que não tem como tirar isso dele, e aí, acho que a gente vai ver bastante essa dinâmica ainda nesse julgamento, né? Na hora que ele trouxer, pode ser que ele coloque no momento e o ministro contrário peça a vista também para segurar. Não é isso? Isso, eu acho que está colocado. Esses usos estratégicos, né, dos mecanismos que estão à disposição, acho que eles estão colocados aí. E acho que tem também uma outra discussão procedimental que tem a ver com a redistribuição, né? Acho que a resposta mais assim direta seria: olha, esse caso vai ser redistribuído para o ministro ou ministra que entrar no lugar da ministra Rosa, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece dessa maneira, porque pode, por exemplo, ter necessidade de que seja expedida alguma decisão no meio do caminho, então pode ser que haja uma redistribuição, não sabemos se a presidência assumiria isso nessas circunstâncias. Existem outros casos sobre aborto em curso, né? Se seria, né, identificada uma relação que unisse esses dois casos. Então eu cito o caso que está na relatoria do ministro Fachin, que é a DPF 989, que a ministra Rosa cita, inclusive, que é sobre condições de acesso ao aborto legal. Então, essa é uma questão também que está colocada e a gente vai ver... Boa lembrança essa, hein? Boa lembrança essa, porque é capaz mesmo de aí, diante dessa dinâmica, até do que você falou, né, como a ausência do voto da ministra Rosa, de que se juntem essas duas coisas lá na frente. É uma possibilidade mesmo, né? A gente não viu ainda esse argumento aparecer, Juliana, mas acho que você levanta a bola aqui. Eu, se pudesse fazer a aposta aqui de pronto, acho que eu estou vendo o caminho que pode ser seguido. Diego? Não tenho mais o que acrescentar, só muito rapidamente pontuar, talvez, que esse voto da ministra Rosa Weber, né, tem muitas vantagens e é importante você fazer um voto que cubra toda a complexidade do debate, como o Tomás apontou. Meio difícil esperar que seja um voto curto num tema como esse. Mas, né, não cabe no jornal o voto todo, mas, sem dúvida, pedaços desse voto, frases que, às vezes, não são necessariamente necessárias para o argumento final, mas fazem parte ali da costura, podem ser destacadas por grupos diferentes agora nesse debate que vai se seguir nas próximas semanas. Mas você estava falando aqui, Diego, e a gente estava discutindo antes, né? Do pouco de doutrina que ela cita. Obrigado pela lembrança. Não, é verdade. Porque você estava fazendo... Você, aqui entre nós, né? Aqui no nosso grupo de WhatsApp, eu vou abrir isso aqui, você estava dizendo, olha, eu talvez fizesse menos elogios ao voto pela extensão, porque teve muito tempo para fazê-lo, etc. Mas uma coisa que você tinha destacado como, me corrija, tá? Como positivo, né? É essa ausência dessa grande citação de doutrina, né? Com certeza, com certeza. Esse é um caso que o debate é conhecido, tem dados que você tem que citar, claro, a fonte, tem posições das pessoas nesse caso que você tem que fazer referência a organizações, mas esse é um debate que está dado, né, tem argumentos importantes, relevantes há muito tempo, de muitas pessoas, e eu acho que faz todo sentido você tentar... Bom, como tendência geral no Supremo, eu diria que citar menos doutrina é positivo, né, exceto quando é uma coisa que você está usando a ideia específica, né, da pessoa, né? O Tomás tinha feito essa reserva que é importante. Aí tudo bem, aí é uma questão de honestidade intelectual. Agora, a autoridade, né? O Supremo espalha demais, muitas vezes, a autoridade, né, na comunidade jurídica, vai citando pessoas que escreveram sobre aquele trabalho, que às vezes são citações desnecessárias, né? São coisas que o argumento pararia em pé sem aquilo. Então, eu achei salutar. Na dúvida, melhor fazer o que a ministra Rosa Weber fez, me parece, mesmo num caso com essa complexidade e magnitude, evitar, a não ser que seja estritamente necessário,
citar a doutrina. Então, achei um desdobramento positivo desse inesperado, desse voto da ministra Rosa Weber. Espero que a tendência se mantenha. Agora, um ponto que a gente ainda não mencionou, e aí eu chamo o Tomás para falar disso, é reação. O voto da ministra Rosa, eu repito, a gente está gravando aqui na sexta-feira de manhã, mas a gente sabe que haverá reação, né, Tomás? E o presidente do Senado, já em outros assuntos, como descriminalização de drogas, já prometeu reações do Congresso, agora de marco temporal de terras indígenas também. Então, Tomás, o que você projeta aí de reação do Congresso Nacional, da sociedade, em razão do voto da ministra Rosa Weber? Acho que eu queria chamar a atenção, claramente a gente tem, inclusive, uma posição institucional muito razoável, né, do Senado no processo, dizendo que acha que isso seria matéria para o legislador. Então, a gente sabe que essa é a posição institucional, pelo menos presente nos autos do Senado. Não é de surpreender que o presidente do Senado, o presidente da Câmara, eventualmente se posicione dessa maneira. É claro que, de novo, a gente tem que separar as duas coisas. Às vezes, pessoas que dizem isso estão, na verdade, dizendo isso por conta da questão de mérito, né? Tem uma diferença entre você achar de verdade que isso é uma questão para o Senado e você dizer que isso é uma questão para o Senado, porque você sabe que no Senado ganha o que você acha que você gostaria que fosse, né? Então, essas coisas se misturam. Mas o que eu queria chamar a atenção para isso é porque a gente começou falando disso, da legitimidade do Supremo, de como a ministra Rosa coloca isso muito bem no voto dela. De novo, coloca isso muito bem no voto dela, sem fazer um uso desnecessário, exagerado de doutrina, como a gente acabou de falar, né? Seria fácil imaginar um voto que citasse inúmeros filósofos políticos, constitucionalistas, estrangeiros, né, com frequência, alemães, americanos, ingleses, franceses, eventualmente, para falar desses temas. Isso não acontece. Mas eu queria separar as duas coisas, porque me parece, né, ouvindo, inclusive, já algumas reações de pessoas, que as pessoas misturam as duas coisas. Às vezes as pessoas falam, isso talvez não seja tema para o Supremo, no sentido de que isso é uma questão para o legislador, ou às vezes com uma preocupação de preocupação. Isso não é tema para o Supremo, no sentido de isso é algo que o legislador vai reagir, e pode ser ruim. O legislador reagir, o Supremo pode não estar preparado para isso. Pessoas, inclusive, imaginando que isso vai afetar votos de alguns ministros do Supremo, né? Alguns ministros não votariam de acordo com o que eles talvez acham que sejam realmente o que eles acreditam, ou seja, mais constitucional, por medo dessa reação. Isso afeta tanto a questão do timing, né? A ideia de, eventualmente, segurar e não dar... Fica muita gente discutindo, isso é melhor agora? É melhor mais para frente? É melhor... O problema é que esse tema, todo mundo fica tentando apostar nisso, né? Além de que, enquanto não se decide, há pessoas morrendo, né? Há mulheres morrendo por conta de falta de acesso ao aborto no Brasil hoje, ou sofrendo violência imensa de não poder ter acesso a esse instrumento hoje. Para além desse problema, quando que é o momento ideal, né? Porque às vezes as pessoas acham que nunca é o momento ideal, né? Está perto demais da eleição municipal, está perto demais da eleição federal, está perto demais da eleição... Isso acontece em todo o ciclo eleitoral. Então tem essa questão. Será Desculpa, que o momento... Não, eu te interrompi, só para levantar uma questão. Será que o momento de uma aposentadoria, de uma ministra mulher, relatora, respeitada, também não contribuiria, né, para a criação desse momento? Acho que é uma questão também que se coloca no fato de não ter sido levado para o plenário presencial nesse momento, né? Tinha esse fator que talvez pudesse contribuir com uma deferência, com uma coalizão, com uma coisa nesse sentido. Pois é, mas aí, Juliana, desculpe, Tomás, se ela tivesse colocado, e aqui nós vamos para o mundo da hipótese, né, o e se, mas se ela tivesse colocado, quando ela assumiu a presidência, e ela levasse esse julgamento até o final da sua presidência, porque nós tivemos mudança regimental com prazo para vista, ela talvez conseguisse ter terminado esse processo, esse julgamento, e aí não teria sido melhor, até pela legitimidade, que ela estivesse na presidência quando esse processo terminasse? Então a gente vai para um mundo de hipóteses. Não tem como, né? adivinhar, mas talvez também pudesse não ter terminado e começado, né, na presidência dela, no plenário físico, com o voto dela, talvez para causar um certo efeito do ministro Celso de Mello na LGBTfobia, né? Isso, nesse sentido. Exato. Tomás? Não, mas era só isso. Eu só acho que as pessoas confundem uma posição normativa, o Supremo não tem legitimidade para decidir sobre isso, é uma questão do Congresso, com uma questão pragmática e estratégica. O Supremo não deveria decidir sobre isso, não deveria decidir sobre isso agora, porque na prática a gente sabe que existe uma parte do Congresso, uma parte do Senado, dos deputados que é contrária a isso, que é veementemente contrária a isso, seja
legitimamente, seja porque está jogando com a sua base, sabe que isso é algo que mobiliza a base, algo que mobiliza seu eleitorado e assim por diante, e isso vai acontecer, e a gente pode imaginar que isso tenha consequências, né? Consequências, eventualmente, tanto de reações em outras áreas, né? O Congresso atuando em temas que não tem a ver com isso, como uma né, para contra-atacar, digamos assim, como para retaliar o que acabou de decidir, como também nesse tema mesmo. Não é impossível a gente imaginar. Você acabou de mencionar a questão do Pacheco, né, o presidente do Senado, em relação a drogas, que ele teria proposto uma PEC no sentido contrário. É de se imaginar que se o Supremo decidir sobre isso, é de se imaginar que a gente vai ter uma PEC, né? Uma parte da posição da ministra Rosa Weber é que a Constituição não fala de proteção da vida até a concepção. É de se imaginar que teremos uma PEC nesse sentido. Inclusive, se eu não me engano, já há, ou já houve no passado, PECs exatamente com esse objetivo. Não foram para frente, né? E é possível que isso aconteça, está dentro do imaginário. Mas, de qualquer maneira, daí passa a ser uma nova jogada nesse debate político. É possível que no Senado ou na Câmara isso aconteça, que isso eventualmente vá para frente, que isso eventualmente passe pela CCJ, a gente não sabe, tem o timing político disso mesmo, e eventualmente é possível que, caso uma PEC dessa se transforme em emenda constitucional, que o Supremo seja de novo confrontado com uma decisão sobre isso, sobre daí a constitucionalidade dessa emenda constitucional, porque no Brasil a gente tem controle de constitucionalidade de emenda constitucional, então a gente vai ter uma nova jogada. Não tem como a gente prever, não tem como a gente evitar que essas jogadas ocorram, mas também não dá para a gente dar de barato que vai acontecer. Não é evidente que isso vai acontecer, não é evidente que, de fato, a gente vai ter uma emenda constitucional nesse sentido, até porque eu chamaria a atenção para o fato de que não só a posição da nossa sociedade sobre isso, ela não é clara em alguns temas, a gente tem pesquisas de opinião sobre isso, mas as pesquisas de opinião em geral são, às vezes, digamos, um instrumento que é muito amplo, né? Às vezes sim, é a favor, é contra assim, o aborto de uma maneira muito ampla, é difícil a gente saber o que as pessoas de fato acham em concreto, especificamente, sobre num desenho específico desse direito, também a opinião social pode ser alterada de acordo com decisões, né? Essa decisão da ministra Rosa Weber significa que os argumentos da ministra Rosa Weber estão dados, os argumentos do Supremo Tribunal e de outros ministros vão ser dados para a sociedade. A imprensa vai repercutir isso, políticos vão discutir sobre isso, a sociedade vai discutir isso, e pessoas podem, inclusive, mudar de opinião, ou pessoas que nunca pensaram seriamente sobre esse tema podem passar a pensar sobre esse tema e chegarem a uma conclusão de que, de fato, o posicionamento da ministra Rosa Weber, o posicionamento eventualmente da maioria do Supremo que concorde com a ministra Rosa Weber, caso isso aconteça, é um posicionamento com o qual elas concordam. A gente não tem como saber que se isso não vai acontecer, se isso não pode acontecer no futuro. Tem um pouco do que o Supremo faz é isso mesmo. Um pouco do que o controle de constitucionalidade faz, falando de papel da legitimidade, tem várias coisas. O que o Supremo faz, às vezes, é parar e jogar luz sobre um tema e falar: olha, isso é um tema relevante e a gente vai discutir esse tema e a gente vai apresentar os nossos argumentos sobre por que a gente acha, por exemplo, que isso é inconstitucional. E isso faz com que a sociedade pare para pensar sobre isso, ouvir sobre isso, falar sobre isso, às vezes de uma maneira maior, mais intensa, mais detalhada, mais séria, mais profunda, do que em geral as pessoas param, porque não dá para a gente pensar o tempo inteiro, pessoas que se dedicam profissionalmente a isso. Não dá para a gente imaginar que um cidadão comum está o tempo inteiro atento a todos os debates políticos e todos os argumentos, em todos os seus detalhes de política pública, seus detalhes empíricos de como na prática acontece na realidade, os argumentos morais também, mas não dá para a gente imaginar que todo mundo está atento a isso, antenado a isso, ouvindo isso o tempo inteiro. Um pouco do que esse tema ser pautado e esse voto da ministra Rosa Weber faz é colocar isso na pauta. A gente está falando disso, outras pessoas vão falar disso. Espera que isso seja bom. E mesmo ministros do Supremo, eu acho que também é um engano achar que os ministros todos estão com votos prontos. Tem ministros que ainda tem dúvida, até por esse ponto de vista pragmático que você mencionou, se é o melhor momento, se o momento permite que se faça isso depois de tudo que aconteceu na relação com o Supremo, com o Congresso, também com a sociedade. Nós aqui batemos o recorde, como disse o Diego, de duração dos sem precedentes, mas o tema exigia e as circunstâncias também de gravarmos com o voto que acaba de ser proferido. Então nós vamos encerrar e nós voltamos semana que vem para falar aí da saída da ministra Rosa Weber e a chegada de Barroso à presidência do Supremo. Diego, Tomás, Juliana, obrigado e até semana que vem. Até obrigado. Semana que vem. Vai lá.
O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JPRO Poder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.